Sou Maria João David Aguiar, nasci em agosto de 1965 e sou natural do Mar de Canaveses, portanto sempre residi no distrito do Porto. Depois, como é que eu vim parar a Serralves? Eu trabalhava, portanto, numa outra empresa que estava a passar por alguma dificuldade financeira e, portanto, comecei a procurar o emprego e até foi através de um anúncio no jornal, foi a minha irmã que viu o anúncio para a Secretariado de Direção no Parque e eu concorri. Fiz entrevistas, um processo de recrutamento de uma empresa e depois fui selecionada para uma entrevista com a arquiteta Teresa Marques e com a diretora-geral da altura, Odete Patrício. E pronto, e depois comecei a trabalhar aqui em Serralves no dia 2 de janeiro de 1996. Um dia terrífico porque estava imensa chuva. Portanto, chego aqui a esta casa, que é uma casa de pedra, não é? Hoje tem estas paredes que estão agora pintadas de branco, dão outra luminosidade, mas o corredor em si é todo em pedra e, portanto, com aquele dia de chuva, tenho que ser sincera que foi assim uma sensação forte, nesse dia. E, portanto, trabalhei aqui no Parque Serralves durante cerca de 12 anos. Foi um período de trabalho muito interessante e com momentos muito felizes. Para além do trabalho ser interessante, tínhamos uma camaradagem, um espírito de entreajuda difícil de encontrar mesmo. Depois, ao final de 12 anos, portanto, houve aqui uma reestruturação na direção do parque e eu passei a trabalhar na direção do museu, na altura com o diretor adjunto Rico Schlock. Tive aí algum tempo, depois passei a trabalhar com a diretora-geral, ao fim de algum tempo diretora-geral de administração e depois passei para a administração, que é onde estou até hoje. Ok, mas voltando um bocadinho atrás, já tinha tido algum contacto com o parque antes de... Eu, sinceramente, acho que só tinha vindo para aí uma vez ao Parque de Serralves, antes de entrar aqui, antes de começar a trabalhar. Só tenho essa noção de ter vindo cá uma vez. Mas veio sozinha ou veio com os seus pais? Não, vim com a família, sim, com os meus pais e com a minha irmã, sim. Foi até numa altura em que, portanto, já era adulta, mas sim, é a recordação que eu tenho. Acho que não tenho a recordação de ter vindo cá antes. Ok, os seus pais também eram da zona do Porto? Sim, os meus pais também, que são de Mar de Canaveses, mas também, desde que eu nasci, sempre residiram aqui no Porto. Ok. Então o seu primeiro contacto assim mais consolidado com o parque foi mesmo quando... Quando comecei a trabalhar aqui, sim, sem dúvida foi. Ok. E como é que foi estes primeiros momentos quando entrou para o parque e quando começou a trabalhar, como é que foi? Começou a trabalhar numa equipa? Sim, a equipa era muito pequenina. Nós aqui neste edifício, portanto era aqui neste edifício onde estamos a gravar, éramos cerca de 6 pessoas, não mais do que isso. O que na altura para mim também foi assim um bocadinho assustador, não é? Porque vinha de uma empresa com várias pessoas e depois de repente estar aqui numa equipa muito pequenina e era uma altura em que a internet não funcionava como funciona hoje, portanto nós era a equipa de segurança que levava comunicações daqui da direção do parque lá para cima para o museu, depois trazia a correspondência, portanto era tudo assim um bocadinho slow. Mas o trabalho aqui, portanto, desenvolvíamos aqui muitas atividades, portanto, já para a comunidade e para as escolas. É um trabalho diferente aqui na direção do parque, por exemplo, na direção do museu, não é? Porque aqui estamos num espaço, para além de trabalhar com as crianças, temos depois também a parte dos animais, não é? Portanto, todo esse lado de tratar aqui de ter que chamar o veterinário ou ter que tratar de licenças por causa do registro dos animais, as atividades que desenvolvíamos aqui, portanto, com as escolas, era mais esse tipo de trabalho, não é, que aqui se fazia. E a nível das atividades com as escolas, como é que foi funcionando isto logo no início e depois ao longo dos anos?
Aqui sempre houve várias atividades regulares, nomeadamente as atividades aqui nos canteiros, não é? Com as escolas primárias, aliás, pré-primárias, em que as crianças vinham cá todos os dias, portanto, cada escola vinha uma vez por semana e, portanto, tinham um contacto com os canteiros e com as plantas, portanto, precisavam perceber como é que as coisas funcionam. Vinham aqui, percebiam como é que a terra era labrada, como as coisas eram semeadas, depois vinha o crescimento, e, portanto, acompanhavam e depois no final levavam os produtos para casa. E isso era muito interessante e é um período muito giro porque eles vinham cá e, portanto, a pessoa está a trabalhar, portanto, imaginemos, estamos nesta sala a trabalhar, olhamos para fora, para estas janelas, temos esta paisagem fabulosa, ouvimos os passarinhos a cantar e às vezes estamos a trabalhar e ouvimos o barulho das crianças que estavam a entrar, não é? Para ir ali para os canteiros. E eu, como trabalhava nesta sala ao lado e contígua à cozinha, muitas vezes estava ali a trabalhar e as crianças passavam para ir à cozinha buscar o seu pão com geleia. E o que era muito engraçado realmente a pessoa estar a trabalhar e de repente ter os barulhos das crianças ali a entrar na sala. Portanto, tínhamos essas atividades regulares. Tínhamos outras também com crianças um bocadinho mais crescidas, na parte do segundo ciclo, as aulas no parque, ter uma aula de ciência, portanto prática. Tinham, tanto também cá, portanto, inscreviam-se as escolas no início do ano e, portanto, faziam, portanto, essa atividade. Depois tínhamos... Sim, tínhamos, tanto professores aqui no parque que, portanto, faziam essas aulas. Depois tínhamos aquelas atividades também no tempo de férias escolares, que hoje em dia há muita oferta, mas naquela altura a oferta era muito mais reduzida. E então Serralves tinha oficinas peculiares, porque, por exemplo, fazer um bolo rei, fazer o pão de ló na Páscoa, no forno de lenha, feitos com a Terezinha, que, portanto, punha ali a lenha, e as crianças vinham e amassavam a massa e depois levavam o seu pão de ló para casa, ou o seu bolo rei, e o estar ali a trabalhar com aquele cheirinho era fabuloso, era uma coisa diferente mesmo, não é? Ou então, por exemplo, eu estava ali a trabalhar e a Terezinha a fazer as compotas, porque a Terezinha fazia compotas, fazia marmelada, tudo assim, uma coisa muito pequenina, em pouca produção, para depois também para vender. E estar ali a trabalhar e sentir o cheiro da compota de tomate ou do doce de geleia, era assim uma coisa fabulosa mesmo. Realmente foi um período de trabalho muito diferente daquilo que hoje eu vivo, ou que a maior parte das pessoas também tem, não é? Depois tínhamos outros projetos também com as escolas, nomeadamente, por exemplo, a arte efêmera na paisagem, que era o dos espantalhos, que tinha o início do projeto, portanto, na primavera, que as crianças vinham com os espantalhos construídos nas escolas, havia uma festa de abertura, exatamente, portanto, eram colocados espantalhos aqui no parque, ficavam toda a primavera, verão, e depois havia a festa da queima dos espantalhos no outono, que as crianças vinham, portanto, os espantalhos eram queimados, e, portanto, havia uma série de um programa toda à volta dessas festas também. Portanto, eram atividades muito interessantes. Havia também outras também, de virem para cá fazer outro tipo de atividades nas férias escolares, não é? E nas férias de verão havia também imensa procura. E qual é que era a reação das crianças quando vinham aqui ao parque? Conseguia-se perceber? Eu acho que realmente sempre nota-se a alegria das crianças quando entravam aqui, sem dúvida. Nós estávamos aqui e, portanto, entravam naquele portão lá em cima, não é? Portanto, começávamos logo a ouvir das crianças, a alegria, o poder correr, não é? Porque chegar aqui, poder andar um bocadinho à vontade, poder correr este espaço onde está hoje o Jardim da Maria Norman, portanto, na altura não tinha nada e, portanto, era um descampado em que eles podiam andar por ali a correr e nota-se a alegria das crianças e o poder mexer na terra, ouvir os animais, quer dizer, são coisas que para eles são muito valorizadas, sem dúvida. E a nível dos trabalhadores, por exemplo, os jardineiros também estavam muito envolvidos nestas atividades com as escolas?
Os jardineiros, nós tínhamos na altura um jardineiro que estava aqui só para os clubes da natureza, que era assim que se chamava, os clubes da natureza, portanto aquela parte ali dos canteiros, que ajudava a labrar a terra, juntamente com a Teresinha, que era a caseira, que vivia naquela casa ali ao lado. A mãe da Luzia. A mãe da Luzia, exatamente, a Teresinha e o seu Júlio, e portanto, portanto havia esse envolvimento. Os jardineiros propriamente até eram mais nos espantalhos, porque os jardineiros realmente tinham que trabalhar por todo o parque, como hoje fazem, não é? Portanto, estão mais associados. Pontualmente havia também essa ajuda, mas era mesmo pontual, porque eles tinham o trabalho diário no parque. Ok. E tinha falado também com o contacto com os animais e com... Como é que foi este período também? Com os animais, portanto, havia aqui o departamento de manutenção que tratava mais desse pormenor, como eu digo, de tudo aquilo que era preciso em relação aos animais. Mas era muito engraçado também, houve uma altura que havia umas cabrinhas que pulavam por aqui pelos escritórios. Nós estávamos a trabalhar e eles volta e meia entravam aqui, saíam, portanto andavam aqui connosco com a maior facilidade. Os animais estavam nos sítios deles, não é? Portanto, eram tirados todos os dias pelos jardineiros, como hoje, e recolhidos. Agora, o poder perceber, as crianças poderem vir cá e poderem ter esse contacto com os burros, com as vacas, com as ovelhas, realmente é um privilégio para eles e poder ter esse contacto, não é? E para além desta atividade no serviço educativo também? Assim, a minha atividade era mais de trabalho direto com a diretora do parque, mas, como eu digo, havia um trabalho... embora cada um de nós tivesse a nossa função, e portanto eu não pertencia ao serviço educativo, portanto realmente tínhamos aqui o serviço educativo e tinha o serviço de manutenção. E eu era, digamos, a secretária da diretora do parque. Mas, no fundo, quando era preciso, trabalhávamos todas em conjunto. Por exemplo, inicialmente, quando eu vim para cá, o mailing, o convidar para as atividades, era feito por fax. Enviado, portanto, parece uma coisa pré-histórica, mas era assim, portanto, enviado para as rádios, para os jornais, a divulgar as atividades, era feito por fax. E se fosse preciso todas nós ajudávamos a enviar, porque eram imensos faxes para serem enviados, portanto, aquilo demorava algum tempo, tinha que se registrar o número, não sei o quê, portanto, era preciso uma ajuda, fazia-se, ajudava-se. Por exemplo, uma das coisas que às vezes acontecia aqui era, na época de Natal, fazermos uns cestos com as compotas feitas aqui, ou com outras coisas assim, e nós organizávamos esses cestos, produzíamos e depois eram enviados, portanto, para a administração, para serem oferecidos para determinadas pessoas. Portanto, qualquer uma de nós ajudava na altura quando fosse preciso. Portanto, havia esse espírito muito de entreajuda, de camaradagem, mesmo muito verdadeiro, sem dúvida. Espírito de equipa mesmo. Muito forte mesmo. E como é que sentiu que conseguiram chamar mais pessoas para o parque e cada vez mais visitantes? Sentiu que ao longo dos anos existiu esta capacidade de chamar mais pessoas? Sim, eu acho, para mim, acho que o parque é sempre o coração da Fundação de Serralves. Okay. Acho que as pessoas venham à Fundação realmente porque têm o privilégio de andar a passear pelo parque, não é? Para mim, acredito que sim, claro que as pessoas têm todo o gosto em vir visitar as exposições e a casa, acho que tudo é apelativo, mas acho que o parque eventualmente será realmente o ponto alto de interesse das pessoas. E acho que sim, acho que realmente com o cuidado que se tem no parque, com as atividades que também são produzidas, com a evolução de todas as atividades que, entretanto, vamos organizando, o crescimento que isto tem é exponencial, não é? De tudo aquilo que nós podemos oferecer em termos de ciência, ambiente, sim, não há dúvida que as pessoas são cada vez mais atraídas, sem dúvida. Sente que o parque cresceu sim, muito, sim. Qual é que é a zona do parque que sente que cresceu mais? Ou que talvez se tenha alterado mais? Eu acho que, assim, em termos de alteração, talvez mesmo esta zona aqui embaixo, porque, portanto, mesmo ali aquela zona portanto, da horta,
Portanto, foi ao longo do tempo aquilo era uma coisa muito mais caseira, digamos assim, não é? Hoje em dia cumpre uma série de requisitos, portanto, esta zona aqui eu acho que realmente foi aquela zona que se nota mais, talvez, mais evolução, sim, talvez. E tinha falado também que trabalhou de forma muito próxima com a diretora do parque. Nesta altura, a diretora era? Teresa Marques. Teresa Marques, ok. E isto foi em que ano? Em 96. Ok. E ficou a trabalhar com a diretora até mais ou menos que altura? Olha, eu com a Teresa Marques trabalhei um pouco antes da abertura do museu, portanto o museu abriu em 99, porque a Teresa Marques saiu, entretanto. Portanto, trabalhei cerca de 3 anos com ela. Depois tivemos algum tempo aqui sem diretora, e a diretora seguinte foi a arquiteta Cláudia Taborda, que esteve cá também cerca mais ou menos de uns 3 anos. Depois veio o arquiteto paisagista Vítor Diniz, que teve aqui mais tempo, e depois então houve uma alteração aqui em termos de uma reestruturação da direção do parque, e foi quando eu depois fui trabalhar para a direção do museu. Então foi acompanhando estes vários... Sim, no fundo eu já vi isto muito diferente, não é? Mesmo mais pequenino, portanto vi isto em que acompanhei várias fases da fundação, sem dúvida. Foi acompanhando também então, o processo de construção e de projetos do museu? Sim, no museu. Depois houve aqui também já um processo de requalificação do parque, que eu também acompanhei, que foi feito pelo arquiteto João Mateus, pelo gabinete dele. Sim, portanto, Fala-nos um pouco acerca desse processo do processo de qualificação. Esse processo começou com a arquiteta Cláudia Taborda, que quando veio para cá estudou afincadamente, portanto, tudo aquilo, a história de Serralves, não é? Portanto, a imensa documentação que nós tínhamos, e no fundo esse projeto foi não só requalificar, portanto, porque o parque passou de uma propriedade privada para um espaço público e, portanto, há que tomar cautela, medidas, não é, para poder conservá-lo da melhor forma e adaptá-lo ao uso das pessoas, não é, do público. E, portanto, a arquiteta Cláudia Taborda tentou que o parque voltasse a ficar um bocadinho mais ao que era inicialmente. E, portanto, fez ali um grande trabalho de estudo, e depois foi lançado um concurso, e foi o gabinete do arquiteto paisagista, então, João Mateus, que ganhou esse concurso e que durante algum tempo, portanto, tratou de fazer a requalificação dos pavimentos, portanto, de tudo aquilo que foi necessário. Foram meses e meses de trabalho. E a nível de existiu alguma alteração no parque com esse projeto? Não, alteração, digamos, não, mas houve a tentativa de voltar, por exemplo, a pôr o parterre lateral ou o parterre central mais conforme era nos primeiros anos, porque entretanto depois portanto, houve coisas que foram sendo plantadas e que acabaram por se afastar um bocadinho do projeto original, e portanto a ideia foi um bocadinho também voltar a colocar o parque mais de acordo com o projeto original. Regressar um bocadinho àquilo que exato. Qual é a sua zona preferida do parque? E assim, tenho várias memórias associadas a alguma parte? Pois, assim, eu por acaso ontem tivemos uma visita à exposição Miró, que está na casa, e eu aproveitei para ir a uma das janelas e olhar para o parque, porque realmente eu acho que foi fabuloso quem viveu naquela casa. A casa por si realmente é um projeto fantástico, uma casa fabulosa, sem dúvida, uma casa cheia de luz e uma casa que deixa entrar a luz também, porque tem aquelas janelas grandes, portanto eu acho que realmente o desenho é fantástico. E chegar à janela e olhar para o parque é realmente muito engraçado também, não é? E o parterre central é sem dúvida uma parte do parque que eu gosto imenso daquela zona da casa de chá com as glicínias, também é fabuloso. Eu acho que o parque realmente é um conjunto de texturas visuais muito diferentes mesmo, mas apesar de serem diferentes,
uma pessoa passa de um espaço mais minimalista ou com uma geometria mais formal para um espaço mais rural, uma coisa mais preenchida, mais densa, mas sem sentir que há ali fronteiras, não é? É uma coisa muito natural. Portanto, eu acho que realmente o parque tem essa conjugação diferente, mas muito harmoniosa. Não sei, eu gosto do parque por todo, não tenho assim um sítio muito especial, mas gosto muito do Parque Terra Central, ou seja, estar na casa e olhar para o Parque Terra Central, ou estar no Parque Terra Central e olhar para a casa, acho realmente um dos espaços muito bonitos, sem dúvida. Mas acho que funciona, apesar de serem tão diferentes? Eu acho que funciona, eu acho que é muito harmonioso o parque, acho que sim, e acho que é muito diferente, sem dúvida, os cheiros, uma pessoa passa na zona da Glicínia, tem um cheiro, vem aqui, esta zona já tem um cheiro diferente, não é? Mas acho que não se nota assim um formalismo, parece que estamos a passar, não se nota que estamos a passar de um sítio para o outro e que se abriu uma porta e é um sítio diferente, não, é tudo muito natural, diferente, natural, mas muito bonito, eu acho. Acho que isso também se consegue através da flora e do tipo de natureza do parque? Sim, acho que sim, não é? E isso, do cuidado que se tem tido ao longo dos anos, eu acho que realmente é fantástico perceber que estamos a chegar aos 100 anos do parque e um espaço cuidado, sem dúvida, não é? Ainda agora, quando vim de lá de cima, assim, não só vem por aí abaixo e o espaço e o parque está mesmo muito cuidado, sempre houve essa preocupação, o objetivo de melhorá-lo, de conservar, o facto de termos sempre até um arboricultor, portanto, haver sempre essa preocupação da sanidade, não é? Da flora, sem dúvida. Existe também uma grande preocupação para si com a preservação da diversidade da flora e se calhar também da fauna do parque? Sim, eu acho que sim também, que até sempre senti essa preocupação aqui da parte das pessoas que estão à frente de Serralves, sim, sem dúvida. Tanto da parte dos jardineiros como da Sim, sem dúvida, não, sem dúvida, sim. Realmente não há dúvida, eu acho que realmente quem tem passado por Serralves, tem estado, portanto, à frente a conduzir aqui a Fundação, tem havido sempre preocupação e hoje em dia, hoje mais forte ainda, eu acho que hoje com a atual administração realmente nota-se uma grande preocupação pelo parque, sem dúvida. Mas mais preocupações a nível da diversidade, da preservação? Sim, acho que sim. Porque eu acho que na altura, quando abriu o museu, houve ali uma grande foco no museu, não é? Hoje eu acho que esse cuidado está muito mais equitativo, portanto, e realmente há uma grande preocupação em ter todos os espaços, em haver portanto, uma distribuição igualitária para todos os espaços de Serralves, sem dúvida. Acha que isso também está relacionado com tentar dar ao visitante aquilo que ele procura? Também ao visitante e também, eu acho, com a comunidade educativa e com o público em geral, sim, também, acho que sim, porque realmente poder utilizar o parque para fins lúdicos e científicos, eu acho que realmente é uma mais-valia da Fundação de Serralves e é uma preocupação cada vez maior poder que as pessoas tenham esse relacionamento com a Fundação, não é? Do serviço educativo e das atividades que já falámos a este nível, que outro tipo de atividades é que recordem que acha importante para a dinamização do parque? Tem sim algumas que querem destacar como mais importantes? Eu acho que, por exemplo, a festa do outono portanto, realmente uma festa também que acaba por chamar muitas pessoas ao parque e com as atividades que são organizadas no âmbito da festa do outono, portanto, e nota-se hoje em dia essa preocupação de tentar até recuperar coisas antigas, não é? E isso, no caso relacionados até com os lares, com os lanifícios, com os animais, e portanto essa preocupação também de buscar coisas que hoje em dia não são tão evidentes para as crianças, não é, para os jovens, e acho que a festa do outono realmente é um momento que chama muitas pessoas para o parque. Depois também temos o Serralves em Festa. Também as pessoas usufruem muito do parque, mas aí eu acho que o Serralves em Festa, como tem atividades na Casa de Cinema, no museu, portanto acaba por... E é realmente mais abrangente, não é? Tem outro tipo de atividades. Para mim a Festa do Outono é aquela que realmente também chama muita atenção para o parque, não é? Tem acompanhado muitas destas festas?
Sim, sem dúvida. Aliás, estava há bocado ali a falar, o primeiro Serralves em Festa foi assim uma coisa que ninguém esperava tanta adesão. E foi um fim de semana, foi um sábado e um domingo, foi imensa gente que veio aqui ao parque. No fundo também foi uma forma de muitas das pessoas que às vezes não têm condições económicas para vir cá, um primeiro contacto, portanto chamou muito. E então foi uma sensação para mim muito, muito estranha, porque estava habituada a ter o parque mais silencioso, com visitantes, mas não com aquela densidade populacional aqui dentro. Portanto, de repente eu senti que estava num espaço completamente diferente. Não era o Parque de Serralves para mim naquele fim de semana. Foi engraçado perceber realmente a adesão das pessoas, mas por outro lado foi muito estranho porque imensa gente, uma pessoa pensa que nem via o parque, só via as pessoas. Em que ano é que foi o primeiro Serralves em Festa? Primeiro, nós já vamos... agora não queria estar... Nós já fizemos para aí, não sei, 16 ou 18 edições, portanto já foi realmente há bastante tempo. Na altura de abre-se o parque mesmo? Sim. É a fundação, fica, portanto, neste momento são mais do que... Na altura foi um fim de semana, eram 2 dias. Nós agora já abrimos, são 50 horas consecutivas, mas é tudo aberto. Portanto, é o parque, é o museu, é casa de cinema, é casa, portanto, fica tudo ao dispor das pessoas de forma gratuita. Tem tido feedback destas pessoas que muitas vezes se calhar vêm pela primeira vez ao parque? Eu acho que hoje em dia já não há assim tantas pessoas que venham pela primeira vez. Eu acho que cada vez mais as pessoas foram aderindo à Fundação de Serralves. Portanto, já estamos a falar há uns anos atrás, não é? E, portanto, aí era diferente. Realmente houve aí essa primeira abertura, se calhar chamou pessoas que não viriam cá de outra forma. Depois, o Serralves em Festa cresceu imenso e, portanto, aí as pessoas já vêm, já não é porque vêm a Serralves de forma gratuita, eu acho que é mais pela oferta que nós nesses dias temos, não é? Portanto, é um conjunto de atividades que realmente é interessante. Não só porque as pessoas podem estar no parque, porque está a bom tempo, normalmente é no primeiro fim de semana de junho, portanto está a bom tempo, as pessoas podem vir aqui, passam aqui o dia inteiro, os jovens vêm à noite para os concertos de música, portanto eu acho que é mais pela oferta do que propriamente dizer vamos a Serralves que é gratuito. Eu acho que nos últimos anos tem sido esse o fator de atração do Serralves em Festa. O Serralves em Luz também foi um outro momento no parque também muito, muito importante e diferente, sem dúvida. Portanto, organizamos já 2 exposições e sempre com muita atração. A primeira foi fabulosa, realmente, porque é o primeiro, não é? O primeiro é sempre às vezes era uma exposição espetacular e é ver o parque de uma outra forma, na realidade. Visitar o parque de dia, visitar o parque à noite é muito diferente, não é? Visitar o parque à noite, da forma como ele estava iluminado, com todos os efeitos, portanto foi realmente uma coisa também muito gira, muito diferente, sem dúvida. Existiu também a inauguração do Tritop. O Tritop também, outro momento aqui também de impacto para o parque. O poder andar ali assim um bocadinho mais ao nível da Copa das Árvores é sem dúvida fantástico, não é? Poder ver o parque a um outro nível, ter uma outra percepção do parque é sempre também um ponto atrativo, não é? Sem dúvida. Acha que o Tritop trouxe mais pessoas para aquela zona do parque? Sim, eu acho que sim, porque acaba por ser uma zona pouco visitada, um pouco mais morta, não é? E hoje em dia as pessoas já gostam de ir por ali e já têm outra visão também, acho que sim, sem dúvida. Ok. Tinha falado acerca do seu percurso trabalhar aqui no parque e depois passou para funções... Depois fui para a direção do museu, trabalhar com o diretor adjunto do museu, senti como se tivesse mudado de empresa, completamente. Portanto, eu estive aqui no parque 12 anos, portanto em 96, foi em 2007, acho que foi para aí em julho de 2007 que eu comecei na direção do museu, com uma atividade completamente diferente, não é? Porque ali estamos a tratar de exposições e aqui era toda uma área tanto relacionada mais aqui com a natureza, com os animais e assim. Portanto, para mim foi quase um choque de realidade, foi quase um choque de realidade, sem dúvida. E pronto, lá estive a trabalhar com ele, também foi interessante, aprendi mais sobre os artistas, não é? Sobre a coleção de Serralves,
E depois o Ulrich foi embora, houve uma reestruturação também na direção do museu, e aí eu comecei a trabalhar depois com a diretora-geral, na altura, Odete Patrício. Pronto, a direção-geral abarca tudo, não é? Que atividades é que desenvolveu? O meu trabalho sempre foi a nível de secretariado, portanto, sempre foi nessa base. Fazer atas, fazer cartas, tratar de todos os assuntos da Fundação, não é? Porque depois tudo passava ali, não é? Pela Direção-Geral, como hoje passa pela Administração. Sim. Gostou particularmente do tempo em que trabalhou na parte relativa ao parque? Gostei muito, era isso que eu disse. O trabalho, portanto, eu vinha de uma editora, portanto, cheguei aqui, foi um trabalho completamente diferente de realidade, não é? Mas o que eu gostei imenso, é isso que eu digo, o que eu gostei imenso foi do ambiente, do espírito de equipa que eu vivi aqui. Isso é uma coisa que nunca mais na vida vou encontrar. E depois, aqueles pequeninos coisas diferentes, não é? Que é o facto da pessoa estar aqui, estar a ouvir as crianças, estar a ouvir a Terezinha a fazer as compotas, a sentir o cheirinho, era o pão de ló, era não sei o quê. Portanto, isso era tudo. Ajudava tudo a criar um ambiente diferente de trabalho. A pessoa estava a trabalhar, mas ao mesmo tempo era um trabalho, sei lá, sentia-se quase como em casa. É um pouco assim. É um pouco assim, sem dúvida. Depois éramos meia dúzia de pessoas aqui, não é? Portanto, o que faz com que realmente ou as pessoas não se davam bem, ou as pessoas davam-se bem, mas as pessoas davam-se bem e portanto, isso também era motivado, portanto, aqui isso foi muito interessante, realmente. Era uma grande união na equipa? Sem dúvida. E de ajuda também? De entreajuda, sem dúvida, sem dúvida. Era o que eu digo, portanto, cada uma tinha as suas funções, mas quando fosse preciso, todas ajudávamos, sem dúvida. Quando surgiam problemas, Toda a gente ajudava, sem dúvida. Okay. E tinha assim uma grande relação com a Terezinha? Sem dúvida, claro que sim. Ainda hoje falo com a Terezinha. Ligo sempre à Terezinha quando ela faz anos, em maio, ligo sempre à Terezinha no Natal, sempre. E gosto muito da Terezinha. A Terezinha é uma pessoa espetacular, portanto, uma pessoa que viveu aqui durante anos e anos, portanto, conhecia isto muito bem. Tinha uma grande capacidade também de cativar as pessoas, nomeadamente as crianças. Portanto, é uma pessoa fabulosa, sem dúvida. Depois passaram muitos conhecimentos e muitas informações. E falar como é que era Sim. Aliás, tenho imensa pena que a Terezinha não tenha vindo a falar, portanto, gravar aqui, a contar a história, porque a Terezinha realmente contava muitas histórias. Ela conhecia do tempo das pessoas que tinham comprado a casa depois ao Conde, não é? Portanto, ela é desse tempo, conhecia, portanto, muito bem a história, de vez em quando contava algumas coisas. Sim, a Terezinha era uma pessoa... É um manancial. Exatamente, não. E depois era interessante ver a forma como ela se relacionava com as crianças, ali nos clubes da natureza, e quando era aqui nas oficinas, tenta fazer o pão de ló e o bolo rei, e assim, então era muito giro. Eu acho que realmente era diferente, era isso que realmente também era muito apelativo na altura, não é? Era este ar muito caseiro, como as coisas se processavam aqui, não é? Acho que se perdeu isso. Sim, sem dúvida. Hoje em dia também as coisas têm que obedecer a muitas regras, não é? Portanto, já não se poderia fazer aquilo que se calhar eventualmente na altura se fez, mas sim. Existiu alguma atividade que tentou colmatar esta falta, esta alteração, esta necessidade de um bocadinho ser mais caseiro, mais próximo, mais familiar? Sente que existe alguma atividade que tente fazer isto? E sim, eu acho que a única coisa que se calhar continua aqui um bocado nessa ligação são os clubes da natureza, não é? Acho que é o... Sim, eu acho que os clubes da natureza são realmente... Porque depois este tipo de atividades que realmente se faziam já não se conseguem fazer hoje, não é? Portanto, os clubes da natureza, no fundo, embora hoje estejam, portanto, a obedecer às regras que é preciso, de limpeza, de tudo o que seja, não é? Continua a ser realmente um diferencial, eu acho. Vai-me explicar, os clubes da natureza são É ali a horta. Okay. Isso que era os clubes da natureza, portanto, os miúdos virem cá todas a semana, um dia por semana, e, portanto, poderem estar ali aquilo que nós chamamos sempre os clubes da natureza. Okay. Acho que o parque...
quer dizer, terá sempre que se adaptar à realidade, sem dúvida, mas eu acho que o parque é, primeiro, só a sua, digamos, a sua base é uma riqueza fundamental, não é? Não sei, quer dizer, não acho que tenha, neste momento, acho que não tenha que saber assim grande preocupação ou grande transformação. Não transformação, mas se calhar manutenção. Sim, sem dúvida. E isso é isso que eu digo. Portanto, eu acho que isso ao longo dos anos tem acontecido sempre de uma forma, portanto, positiva, sempre. Mesmo as alterações dos diretores, tudo tem contribuído para... têm mantido esta... Sim, e agora com a professora Helena Freitas, portanto, há também um boom, sem dúvida, de tentar fazer cada vez mais coisas mais relacionadas com a ciência também, portanto, sem dúvida, coisas... Esta ligação do parque com a ciência que também considero muito importante, sem dúvida, claro que sim, sem dúvida. E a professora Helena Freitas tem trazido aqui... tem dado um grande impulso também à atividade que tem sido criada, não é? Portanto, já tivemos aqui o charco, a construção do charco, outras situações e realmente o parque está em força. O parque faz 100 anos agora, gostava de deixar alguma mensagem para os próximos 100 anos? Para os próximos 100 anos, não sei, não pensei em nada, olha, podia ter pensado, realmente, podia... Não sei, eu acho que eu gostava, e eu acho que isso vai acontecer, eu acho que vai haver sempre uma preocupação porque quem esteja a dirigir esta instituição para preservar o parque, sem dúvida, porque é como eu digo, o museu é importante, o museu tem uma arquitetura bonita, a casa é um sítio espetacular, não é? É uma arquitetura fabulosa, a casa de cinema também. Mas o parque, para mim, será sempre o polo da atração. Portanto, eu tenho a certeza que quem estiver à frente desta instituição tudo fará para continuar a ter o parque no seu melhor, que é isso que nós temos hoje e que se vê que vai continuar a ser feito, tenho a certeza disso. Portanto, tenho a certeza que o parque vai continuar a maravilhar todas as pessoas que continuarem a vir aqui nos próximos anos. E os visitantes mostram este feedback? Gostam muito? Sim, sem dúvida que as pessoas gostam de andar a passear no parque, gostam do parque. Eu acho que há sempre um feedback de que as coisas estão bem tratadas, acho que as pessoas ficam contentes por virem cá e perceberem que realmente o parque é bem tratado, sem dúvida. E o que o parque significa para si? O parque, para mim, é o meu primeiro amor, não é? Porque foi aqui que eu comecei a trabalhar, sem dúvida. Portanto, eu gosto imenso de passear pelo parque. Às vezes não faço com tanta frequência, porque às vezes nem sempre temos facilidade em dissociar que isto é um local de trabalho e um local que podemos passear. E às vezes, portanto, é um local de trabalho e de repente queremos ir embora, não é? Porque também temos uma outra vida. Mas passear pelo parque é fabuloso, uma pessoa relaxa, é uma descontração. O poder, por exemplo, fazemos muito isso, eu com algumas colegas, quando a casa de chá está aberta e tomar café à casa de chá, à hora do almoço, estar ali, ficamos ali a conversar, ali debaixo da glicínia, é ótimo, a pessoa a mente recupera. E andar por qualquer lado do parque, só que seja um bocadinho, é fantástico, a pessoa recupera logo a sua energia interior, o seu equilíbrio. Costuma vir também com a sua família? Sim, também. Quer deixar uma mensagem de parabéns? Nos 100 anos ao parque? Pois, olha, parabéns Parque, pelos 100 anos, parabéns a todos que aqui trabalham, a todos que têm realmente feito pelo parque aquilo que é hoje. Parabéns à equipa de jardineiros que trabalha diariamente para que o parque esteja sempre no seu esplendor. São pessoas muito dedicadas, portanto, aqui ao parque, e agradecer, portanto, realmente também a quem está à frente da instituição pelo facto de cuidar do parque, que merece, sem dúvida.